Olá pessoal, você está ali, no presente, sentindo o peso de um vestido que já não protege, ouvindo o eco de passos que não são seus. Há um humor seco no ar, aquele do tipo você provavelmente não sobreviveria a isso. Porque, convenhamos, a ideia romântica de realeza evapora rápido quando a captura acontece. Mas antes curta e se inscreva no nosso canal. E enquanto isso, comenta aí de onde você está assistindo e que horas são agora. Você acorda sem trombetas. Não há anúncio. Não há conselho. Há apenas a certeza de que o dia começou porque alguém decidiu que começaria. A primeira punição de uma rainha capturada não é o castigo formal, é a perda do controle sobre o próprio tempo. O sol entra por uma janela estreita, alto demais para alcançar o chão, e você entende que nem o amanhecer é seu. Guardas abrem a porta quando querem, fecham quando querem, e o ritmo da sua vida passa a obedecer a passos alheios. Rainhas capturadas raramente eram tratadas como prisioneiras comuns, eram símbolos vivos, peças políticas que precisavam ser controladas. Isso significava vigilância constante, rotinas impostas e um cuidado calculado, não por compaixão, mas por estratégia. Você não é deixada à fome nem à liberdade. Você é mantida. Mantida em um equilíbrio desconfortável entre sobrevivência e submissão. Você se levanta quando mandam. Come quando mandam. A comida chega morna, sem escolha, sem tempero memorável. É suficiente para manter o corpo funcionando, nada além. E há sempre alguém observando. Comer sob vigilância não é sobre etiqueta agora, é sobre provar que você ainda obedece. Você mastiga devagar, consciente de cada gesto, porque até a forma como segura a tigela pode ser interpretada como desafio. Uma piada leve passa pela sua cabeça, algo como quem diria que o maior luxo seria escolher o café da manhã. E você aguarda para si. Rir alto não é prudente. Há uma curiosidade marginal que circula nesses corredores. Muitas rainhas capturadas mantinham pequenos rituais privados, quase invisíveis, como alinhar migalhas em padrões ou contar batidas do coração. Não era superstição extravagante, era âncora. Um jeito de lembrar quem você foi quando tudo era seu. Você talvez alise a manga do vestido 3 vezes antes de sentar. 3. Sempre 3. Pequenas escolhas em um mundo sem escolhas. O espaço onde você dorme não é uma masmorra, mas também não é um quarto. Pedra fria, madeira antiga, uma arca vazia que um dia guardou joias e agora guarda nada. O cheiro é de umidade antiga, ferro distante e cera apagada. À noite, os sons se amplificam, o gotejar lento, o rangido da torre, o vento passando por frestas. Você aprende a ouvir tudo, porque ouvir é uma forma de controle quando ver não é permitido. A punição, você percebe, começa com a retirada da identidade pública. Seu nome é dito menos. Seu título, raramente. Chamam você de ela. Isso é deliberado. Um fato conhecido. Apagar títulos era um método recorrente para reduzir a autoridade simbólica de prisioneiras de alto status. Sem coroa, sem comitiva, sem voz em assembleias, a rainha vira um problema administrável. Você sente isso quando ninguém pede sua opinião, nem para coisas pequenas. Nem para nada. Há momentos de silêncio tão longos que você passa a medir o tempo pela luz que muda. Você encosta a testa na parede fria e pensa em como o corpo reage. A respiração fica mais curta. Os ombros endurecem. E então vem outra piada interna, suave, para não chorar. Quem precisa de spa quando se tem pedra gelada e ansiedade? Humor como cobertor fino, não aquece muito, mas ajuda a passar a noite. Os guardas trocam turnos. Alguns evitam seus olhos, outros observam demais. A postura é treinada, respeito sem proximidade, distância sem crueldade explícita. Isso também é punição. A humanidade controlada. Você nota que nunca fica totalmente sozinha. Nunca totalmente acompanhada. Sempre no meio. Sempre vigiada. Em certos dias, permitem que você caminhe alguns passos em um pátio interno. O céu aparece em recortes. Você sente o vento no rosto e lembra que ainda existe mundo além das paredes. Caminhar vira um ato calculado. Passos contados, mãos visíveis, silêncio obediente. Você aprende a apreciar o chão irregular, a sombra de uma ave passando rápido. Detalhes pequenos viram eventos. Outra curiosidade marginal. Registros sugerem que prisioneiras nobres memorizavam padrões de pedras ou rachaduras como mapas mentais de segurança.
Você talvez faça o mesmo, sem perceber. À noite, quando a luz diminui, você organiza pensamentos como quem dobra roupas que não pode usar. Lembra do dia em que acordava com escolha. Lembra de decidir. Agora, a punição é a espera. Esperar ordens. Esperar notícias. Esperar que alguém decida o que você será amanhã. É um castigo limpo, sem sangue, eficaz. PG-13, como diríamos hoje, mas pesado o suficiente para esmagar vontades. Você se deita e fecha os olhos, tentando tornar o sono um território seu. A pedra não cede, o frio insiste, e ainda assim você encontra um ritmo. Respirar 4 tempos. Soltar 6. Uma última piada silenciosa passa, pelo menos ninguém espera que eu sorria, e você deixa que a noite faça o que faz de melhor, reduzir o mundo ao essencial. Você atravessa o pátio interno do castelo como alguém que já não pertence mais àquele lugar. Não há correntes visíveis, mas cada passo é guiado por olhares atentos, por silêncios calculados, por portas que se fecham antes mesmo de você alcançá-las. Ser uma rainha capturada não significa, necessariamente, ser jogada numa masmorra imediatamente. Na maioria das vezes, a punição começa de forma mais sutil, e talvez mais cruel. Você descobre rapidamente que o primeiro castigo é a perda de autoridade. Antes, um simples gesto seu fazia criados se moverem. Agora, ninguém reage. Você pede água, e ela vem quando alguém decide trazer. Você pergunta a hora, e ninguém responde. Esse esvaziamento de poder era uma prática comum na Idade Média. Retirar símbolos, rotinas e privilégios para quebrar o espírito antes de qualquer decisão oficial. Um fato amplamente conhecido é que rainhas capturadas raramente eram tratadas como prisioneiras comuns logo no início. Elas eram mantidas em uma espécie de limbo político. Você é conduzida a um aposento que não é uma cela, mas também não é mais um quarto real. O teto é mais baixo, as janelas menores, a tapeçaria simples demais para alguém que já viveu cercada de ouro. Ainda assim, há uma cama, uma lareira e uma cadeira. O conforto é estratégico. Ele serve para lembrar do que você perdeu, e do que ainda pode perder. Enquanto se senta, percebe que sua rotina passa a ser rigidamente controlada. Você não escolhe quando acorda nem quando dorme. As refeições chegam em horários fixos, sempre iguais, sempre vigiadas. Comer deixa de ser prazer e vira um ritual silencioso. Em algumas cortes, havia a crença de que observar uma rainha derrotada durante as refeições ajudava a reforçar publicamente a nova ordem de poder, mesmo que apenas aos olhos de guardas e serviçais. Você começa a notar que não está completamente isolada. Mensagens chegam, mas filtradas. Um recado do seu antigo reino nunca vem inteiro. Palavras são omitidas, nomes cortados, frases reformuladas. A informação, agora, é usada como ferramenta de punição. Um pequeno detalhe excêntrico desse período é que algumas rainhas eram deliberadamente mantidas mal informadas sobre guerras ou tratados, para que não pudessem negociar nem inspirar lealdade, mesmo em cativeiro. O silêncio pesa mais do que gritos. À noite, você escuta passos no corredor, o ranger de portas, o estalar da madeira. Cada som parece carregado de intenção. Você começa a entender que o castelo, que antes era símbolo de proteção, agora funciona como uma máquina de vigilância. Tudo ecoa. Tudo denuncia presença. Castelos medievais eram projetados para observar, e isso incluía quem estava dentro deles. Você tenta se manter ereta, controlar a postura, preservar a dignidade. Mas até isso é observado. Guardas comentam em voz baixa se você parece cansada demais, abatida demais, altiva demais. Sua expressão vira um relatório informal. Um detalhe histórico conhecido é que a imagem pública de uma rainha capturada influenciava diretamente seu destino. Parecer fraca podia justificar punições mais severas. Parecer forte demais podia ser interpretado como ameaça. Em alguns dias, você é chamada para audiências que não são exatamente interrogatórios. São encontros calculados, onde homens poderosos fazem perguntas que não exigem respostas diretas. Querem medir sua reação, seu tom de voz, seu nível de submissão. Você aprende rápido que cada palavra pode ser usada contra você, então começa a responder pouco. O silêncio, aqui, vira uma forma de sobrevivência. Há quem traga livros religiosos e sugira leituras específicas. A fé, nesse contexto, também funciona como ferramenta de controle. Orações são recomendadas, confissões incentivadas.
Em certos reinos, acreditava-se que uma rainha capturada precisava purificar seus erros antes de qualquer julgamento final. Historiadores ainda discutem se esse incentivo religioso era genuíno ou apenas mais uma forma de pressão psicológica. Você sente o tempo se alongar. Dias parecem semanas. Sem espelhos grandes, você perde a noção da própria imagem. Seu cabelo não é mais arrumado como antes. As roupas são simples, funcionais, quase neutras. Nada que lembre realeza. Isso não é descuido, é estratégia. Apagar visualmente a rainha ajudava a apagar sua presença política. Mesmo assim, você percebe que nunca está sozinha de verdade. Sempre há alguém ouvindo, alguém observando, alguém anotando mentalmente seus gestos. A punição, neste estágio, não machuca o corpo, mas desgasta a mente. É um tipo de cativeiro elegante, silencioso, eficaz. Quando a noite cai e a lareira se apaga, você se deita com a sensação estranha de que ainda está sendo avaliada, mesmo dormindo. O castelo respira ao seu redor. E você entende, com clareza desconfortável, que esta fase não é o fim da punição, é apenas a preparação. Você percebe que, depois do choque inicial da captura, vem algo ainda mais pesado, a perda do nome. Não é que seu título desapareça por completo. Ele continua sendo sussurrado, anotado em documentos, lembrado por conveniência política, mas você já não é chamada como antes. Agora, seu nome é usado com cautela, às vezes evitado, às vezes distorcido. Em vez de rainha, você passa a ser a prisioneira, a viúva, a esposa do inimigo. E isso, estranhamente, dói mais do que as correntes simbólicas que a cercam. Você caminha por corredores frios e percebe que ninguém mais se curva. Os olhares que antes buscavam aprovação agora medem distância. Servos falam baixo, como se sua presença pudesse contaminar o ar. Na lógica medieval, o status não era apenas poder, era proteção. Sem ele, você se torna vulnerável de uma forma que nunca precisou experimentar antes. É como se alguém tivesse desligado uma luz invisível que sempre esteve acesa ao seu redor. Em muitos reinos medievais, punir uma rainha capturada significava apagá-la aos poucos do jogo político. Uma prática comum era a reclusão prolongada. Não uma masmorra escura, como nos filmes, mas um quarto silencioso, afastado, muitas vezes dentro de um castelo ou mosteiro. Um espaço limpo, até confortável, e profundamente controlado. Você não escolhe quando sai, quem visita, nem o que ouve sobre o mundo exterior. O silêncio passa a ser parte da punição. Você se senta perto de uma janela estreita e percebe que até a vista é calculada. Nada de mercados movimentados ou pátios cheios de vida. Apenas pedras, céu e talvez um jardim distante, bonito o suficiente para parecer misericórdia, distante o bastante para lembrar que não lhe pertence. Essa forma de punição era considerada elegante, quase humana, afinal, você ainda comia bem, ainda respirava ar fresco. Mas o tempo, aqui, é o verdadeiro carcereiro. Há também o isolamento social. Mensagens não chegam. Cartas são lidas antes, quando não simplesmente retidas. Notícias sobre sua família, seus filhos, seus antigos aliados chegam fragmentadas, editadas ou não chegam de forma alguma. Você começa a perceber que a punição não é apenas física ou política, mas emocional. O objetivo é simples: enfraquecer sua capacidade de influenciar, resistir ou inspirar lealdade. Você nota que até suas roupas mudam. Não são trapos, mas deixam de ser símbolos. Vestidos mais simples, cores menos marcantes, tecidos sem bordados elaborados. Nada de coroas, joias ou insígnias. O corpo da rainha, antes um estandarte ambulante de poder, agora deve passar despercebido. É quase irônico. Você continua sendo observada o tempo todo, mas deve parecer invisível. Em alguns casos, a punição vinha acompanhada de vigilância religiosa. Confessores frequentes, leituras obrigatórias, longas horas de oração. Não exatamente para salvar sua alma, mas para moldar seu comportamento. A fé, aqui, funciona como disciplina. Você é incentivada a refletir sobre seus erros, a aceitar a captura como vontade divina, a internalizar a culpa. Quanto mais você aceita, menos perigosa se torna. Você começa a perceber que não há pressa. Diferente de prisioneiros comuns, sua punição não precisa ser rápida. Pelo contrário, quanto mais longa, mais eficaz. Anos podem passar nesse estado suspenso,
onde você não governa, não decide, não aparece. Para o mundo, você vai se tornando uma lembrança vaga, uma nota de rodapé em acordos e tratados. E então existe o medo constante da transferência. Um dia, sem aviso, você pode ser movida para outro castelo, outro país, outro tipo de confinamento. Não por necessidade prática, mas como lembrete de que você não controla nem o próprio chão sob seus pés. Essa instabilidade psicológica faz parte da punição. Você dorme sem saber onde acordará semanas depois. Curiosamente, essa forma de castigo era vista como razoável para mulheres de sangue real. Executar uma rainha podia causar revoltas, criar mártires ou provocar retaliações políticas. Mantê-la viva, porém apagada, era mais seguro. Você se torna uma peça guardada numa caixa, longe do tabuleiro, mas nunca completamente descartada. Enquanto o tempo passa, você começa a sentir algo estranho, a identidade escorrendo lentamente. Sem decisões, sem voz pública, sem função clara, você precisa lutar para lembrar quem era antes da captura. E essa talvez seja a punição mais profunda de todas, não a cela, não o silêncio, mas a sensação de desaparecer enquanto ainda respira. Você fecha os olhos por um instante e respira fundo. O castelo está quieto. Não porque não haja vida ao redor, mas porque essa vida acontece sem você. E nessa quietude cuidadosamente construída, você entende que, para uma rainha capturada na Idade Média, ser esquecida podia ser tão cruel quanto qualquer sentença escrita em pergaminho. Na Idade Média, aprisionar uma rainha raramente significava violência imediata. Um fato histórico amplamente conhecido é que mulheres de sangue real eram vistas como peças políticas valiosas demais para serem destruídas impulsivamente. Em vez disso, eram mantidas vivas, bem cuidadas o suficiente para não causar escândalo, e isoladas o bastante para quebrar vontades. Você não perde a vida, perde o mundo. O silêncio começa a pesar. Não há criadas antigas, apenas rostos novos que não falam demais. Suas roupas ainda são boas, mas discretamente mais simples a cada semana. Não por acaso. A redução gradual do conforto é parte do castigo. Você começa a sentir que está desaparecendo sem que ninguém precise levantar a mão contra você. É quase elegante, quase educado, quase cruel demais para ser percebido de imediato. Você tenta contar os dias, mas logo percebe que ninguém faz questão de lhe dizer a data. O tempo se torna impreciso. Uma curiosidade marginal da época é que, em alguns cativeiros reais, sinos eram tocados em horários irregulares de propósito, justamente para confundir prisioneiros importantes. Não era tortura física, era desorientação. E funcionava muito bem. As janelas são altas demais para ver o exterior com clareza. Você vê céu, às vezes pássaros, mas nunca pessoas. Isso também não é coincidência. O castelo continua vivo ao seu redor, mas você foi retirada do fluxo da vida cotidiana. Banquetes acontecem. Decisões são tomadas. Guerras são discutidas. E você não participa de nada disso. Para alguém que nasceu no centro do poder, isso dói mais do que qualquer corrente. Você percebe que suas palavras perderam peso. Quando pede algo, a resposta vem dias depois, se vier. Quando reclama, recebe silêncio educado. É assim que o castelo ensina uma lição clara: você ainda existe, mas já não importa. Para uma rainha, essa é uma punição profunda, quase simbólica. Você foi criada para ser vista, ouvida, lembrada. Agora, você é apenas mantida. Em alguns casos, cartas eram permitidas, mas sempre lidas antes. Você escreve sabendo que cada palavra será analisada, cada frase interpretada. Não há liberdade nem na escrita. E mesmo assim, você escreve. Porque escrever é uma das últimas formas de lembrar quem você é. Historiadores ainda discutem se esse tipo de confinamento era pensado como punição ou como forma de preservação política, já que uma rainha viva ainda podia ser útil como moeda de troca. A rotina se torna sua única âncora. Acordar, comer, caminhar em círculos, rezar, dormir. Nada muda, e justamente por isso tudo muda dentro de você. O castelo não precisa ser violento quando pode ser repetitivo. É como estar presa em um dia que nunca termina, e nunca começa de verdade. Se você já ficou preso esperando uma resposta importante que nunca chega, imagine isso, por meses. Ou anos. E mesmo assim,
O castelo não permite que você se esqueça completamente de quem é. Você ainda é chamada pelo título. Ainda recebe refeições dignas. Ainda tem uma cama limpa. Tudo isso serve para reforçar uma ideia desconfortável. Você não está sofrendo o suficiente para reclamar. É uma punição que não deixa marcas visíveis, apenas um desgaste lento e interno. Enquanto a noite cai mais uma vez, você se deita sabendo que amanhã será exatamente igual a hoje. Não há ameaça imediata, não há libertação à vista. Apenas espera. E nesse silêncio cuidadosamente construído, você começa a entender que, para uma rainha capturada, o castelo não precisa ser uma masmorra para ser uma armadilha mortal, basta ser um lugar onde o tempo trabalha contra você, dia após dia, com paciência absoluta. Você percebe que a punição nem sempre vinha em forma de gritos ou correntes visíveis. Muitas vezes, ela era silenciosa, prolongada, quase elegante aos olhos da corte, e justamente por isso, devastadora. Agora, como rainha capturada, você descobre o peso do confinamento controlado, uma das punições mais comuns e socialmente aceitáveis para mulheres de sangue real. Você não é jogada em uma masmorra comum. Isso seria considerado rude demais para alguém do seu status. Em vez disso, você é conduzida a uma torre alta, a um ala isolada do castelo, ou a um antigo mosteiro reaproveitado como prisão política. O espaço é limpo o suficiente para não causar escândalo, mas frio bastante para lembrar, todos os dias, que você não está ali por escolha. A porta se fecha com um som seco, quase educado. Não há gritos. Não há anúncio oficial. O castelo simplesmente continua funcionando sem você. O isolamento é imediato. Damas de companhia desaparecem. Criadas são substituídas por guardas silenciosos. Você ainda come, ainda dorme, ainda respira, mas cada uma dessas ações agora acontece sob permissão. Até a luz do dia chega filtrada, entrando por janelas estreitas, altas demais para alcançar. Esse tipo de confinamento era considerado uma solução civilizada. Rainhas capturadas representavam risco político, mas também eram peças valiosas demais para serem eliminadas rapidamente. Mantê-las isoladas significava neutralizar sua influência sem criar mártires. Você está viva, e isso, paradoxalmente, é parte da punição. Com o passar dos dias, você percebe que o tempo se comporta de maneira diferente. Sem compromissos, sem audiências, sem decisões a tomar, as horas se alongam. O sino distante marca momentos que já não significam nada. Você começa a contar passos no quarto, rachaduras na parede, o ritmo da própria respiração. Não é tortura física. É algo mais refinado. Você aprende que não pode escrever cartas livremente. Cada palavra é revisada. Muitas nunca saem dali. Outras chegam até você já abertas, cuidadosamente lidas por mãos que não pediram permissão. O mundo exterior continua existindo, mas você só recebe fragmentos, escolhidos por quem agora controla sua narrativa. Esse tipo de punição tinha precedentes bem documentados. Rainhas como Eleanor de Aquitânia passaram anos em confinamento político, não por crimes diretos, mas por representarem ameaça simbólica. Você entende, agora, que seu nome, seu título e sua história são mais perigosos do que qualquer espada. O mais cruel é a aparência de normalidade. Você ainda recebe roupas adequadas ao seu status. Ainda come em louças decentes. Ainda é tratada com uma formalidade fria, quase respeitosa. Para quem observa de fora, parece até conforto. Para você, é uma suspensão da identidade. Sem corte, sem função pública, você deixa de ser rainha na prática, mesmo que o título ainda exista nos documentos. E essa transição é intencional. A punição não quer seu sangue. Quer seu desaparecimento gradual. Você começa a notar como o silêncio pesa. Conversas são mínimas. Respostas são curtas. Ninguém discute política perto de você. Ninguém pede conselhos. Ninguém pergunta sua opinião. O poder, você aprende, não é apenas mandar, é ser ouvido. E agora, você não é. Há também o controle do corpo. Caminhadas são limitadas. Janelas podem ser fechadas por segurança. Objetos pessoais somem aos poucos. Não tudo de uma vez, isso seria óbvio demais. É um esvaziamento lento, quase cuidadoso. Em muitos casos reais, esse confinamento durava anos. Às vezes, décadas.
Algumas rainhas morreram assim, não de violência direta, mas de esquecimento institucional. Outras foram libertadas quando deixaram de ser úteis como reféns ou ameaças. Você percebe que sua liberdade agora depende menos de justiça e mais de conveniência política. E então vem a parte mais sutil da punição, a espera sem promessa. Ninguém diz quanto tempo isso vai durar. Não há sentença clara. Não há data. Você vive em suspensão, sem saber se amanhã será igual, pior, ou, raramente, diferente. À noite, deitada em uma cama simples demais para uma rainha e confortável demais para uma prisioneira comum, você entende que esse tipo de punição foi pensado para quebrar algo invisível. Não os ossos. Não a pele. Mas a certeza de pertencimento ao mundo. Você ainda é rainha no nome. Mas, no silêncio do quarto, começa a entender que o maior castigo medieval não era a dor imediata, era ser mantida viva o suficiente para assistir ao próprio apagamento. Você percebe que a punição nem sempre vem com gritos ou violência visível. Muitas vezes, ela chega em silêncio. Quando uma rainha capturada deixa de ser útil politicamente, o castigo mais comum é o confinamento prolongado. Não uma masmorra escura como nos filmes, mas uma sucessão de aposentos fechados, corredores longos, portas pesadas e janelas altas demais para permitir qualquer fuga, ou qualquer sensação de controle. Muitas rainhas capturadas passaram anos, às vezes décadas, em confinamento relativamente confortável, mas absolutamente controlado. Elas tinham cama, comida e roupas, porém nenhuma autonomia. O castelo que antes simbolizava poder agora se transforma em um labirinto sem escolhas. Você não decide quando sair, quem ver, o que escrever. Nem mesmo as cartas são suas de verdade. Todas são lidas antes de partir, quando partem. Você se senta perto de uma janela estreita e observa o pátio interno. Lá embaixo, soldados treinam, pássaros pousam nos parapeitos, e a vida segue normalmente. Essa é a parte mais cruel. O mundo não parou com sua captura. Ele continua girando, indiferente. É como assistir a vida através de um vidro grosso, sabendo que você nunca poderá atravessá-lo. Algumas dessas rainhas recebiam permissão para manter pequenas rotinas domésticas como forma de ocupação saudável. Bordado, leitura religiosa, cuidados com o jardim interno. À primeira vista, parece gentileza. Na prática, é outra forma de controle. Você é mantida ocupada para não pensar demais, para não planejar, para não resistir. Uma espécie de terapia medieval forçada, sem opção de alta. Enquanto você borda o mesmo padrão repetidamente, percebe como o tempo muda de textura. Ele fica espesso, lento, quase pegajoso. Um dia parece 3. Uma semana parece um inverno inteiro. E aqui entra um detalhe curioso. Muitas mulheres nessa situação perdiam a noção exata do tempo, porque relógios não eram acessíveis e os sinos nem sempre eram audíveis. O calendário desaparece, e com ele, a sensação de futuro. Você começa a notar pequenas mudanças no próprio corpo. Não grandes doenças, mas um cansaço constante, uma postura mais curvada, uma respiração mais curta. A punição funciona porque é contínua, não porque é intensa. É o tipo de castigo que não deixa marcas visíveis, mas redefine quem você é por dentro. E sim, isso tudo ainda é considerado tratamento respeitoso para os padrões da época. Há quem discuta até hoje se esse tipo de confinamento era visto como misericórdia ou como estratégia política refinada, já que manter uma rainha viva e isolada podia ser mais útil do que executá-la. Você sente isso na prática. Sua existência se torna uma peça guardada, retirada do tabuleiro, mas nunca descartada. Um seguro contra revoltas futuras. Um nome que ainda pesa, mesmo atrás de portas fechadas. Em alguns casos, você recebe visitas raras. Um emissário, um clérigo, talvez um parente distante. As conversas são educadas, vazias, cuidadosamente vigiadas. Você aprende rapidamente a falar pouco, a não demonstrar emoção. Aqui vai uma piada leve, quase inevitável. Se existisse um prêmio medieval para melhor atuação de normalidade sob vigilância, você ganharia fácil, e ainda bordaria o troféu à mão. À noite, o castelo muda de som. O vento passa por frestas invisíveis, a madeira estala, passos ecoam em lugares distantes. Você se deita sabendo que está segura e presa ao mesmo tempo. Não há ameaça imediata, mas também não há liberdade. É uma segurança que sufoca lentamente, como um cobertor pesado demais em uma noite quente.
E então você entende, o confinamento não é apenas uma pausa. É uma redefinição. Você deixa de ser rainha no exercício do poder e passa a ser rainha como conceito, como lembrança controlada. Cada dia aqui apaga um pouco da mulher ativa que você foi e reforça a imagem de alguém que deve ser lembrada, mas não ouvida. Você fecha os olhos e respira fundo, tentando manter algo só seu, pensamentos, memórias, sonhos. Porque, neste castelo, enquanto tudo é controlado, pensar ainda é o último espaço onde ninguém conseguiu entrar. Ainda. Você é conduzida para um espaço que não chega a ser uma cela comum, mas também está longe de ser um aposento digno de uma rainha. O chão é de pedra fria, as paredes são grossas, e o silêncio pesa mais do que qualquer corrente. Aqui, a punição não precisa ser física para ser devastadora. O isolamento é a ferramenta principal. Você percebe que, na mentalidade medieval, afastar uma rainha do convívio social era uma forma poderosa de quebrar sua influência sem derramar sangue. Você se senta lentamente, sentindo o frio atravessar o tecido do vestido. As janelas são pequenas, altas demais para ver o exterior com clareza. A luz entra filtrada, como se o próprio dia fosse controlado. Em muitos reinos, rainhas capturadas eram mantidas em confinamento honroso, um termo elegante para dizer que estavam presas, mas sem grades visíveis. A intenção era clara: preservar a aparência de respeito enquanto se anulava qualquer poder real. Você percebe que o tempo começa a perder forma. Não há relógios, não há sinos próximos marcando as horas. Apenas refeições simples entregues em horários irregulares. Esse detalhe não é descuido, é estratégia. Ao desorganizar sua noção de tempo, seus captores reduzem sua capacidade de resistir mentalmente. É quase como desligar as notificações do mundo moderno, só que aqui, o silêncio não é descanso, é punição. Enquanto você caminha lentamente pelo pequeno espaço permitido, percebe marcas nas paredes, riscos, símbolos, pequenas inscrições quase apagadas. Outras mulheres estiveram aqui antes de você. Algumas também eram nobres, talvez até rainhas de reinos menores, capturadas em guerras, intrigas ou disputas dinásticas. Cada marca parece um lembrete silencioso de que sua situação não é única, e isso, de algum modo, é ainda mais inquietante. Você nota que não lhe retiram completamente os símbolos de status. Ainda há um vestido decente, ainda há um pente simples para os cabelos. Isso não é bondade. É cálculo político. Uma rainha bem tratada em aparência pode ser exibida, usada como moeda de negociação ou prova de superioridade moral. Maltratá-la em excesso poderia transformar você em mártir. Mantê-la viva, silenciosa e invisível é muito mais útil. Você começa a perceber pequenas regras não ditas. Não pode falar alto. Não pode cantar. Não pode perguntar demais aos guardas. Alguns deles evitam até olhar em seus olhos. Outros demonstram um respeito contido, quase desconfortável. Eles sabem quem você é, sabem que, em outra circunstância, estariam ajoelhados. Esse contraste silencioso torna o ambiente ainda mais tenso. À noite, o confinamento se intensifica. A escuridão chega cedo e se instala sem cerimônia. Uma única vela pode ser permitida, ou talvez nenhuma. Você se deita e escuta os sons do castelo, passos distantes, portas rangendo, o vento passando por corredores longos. Cada ruído lembra que o mundo continua funcionando sem você. E isso dói mais do que qualquer punição explícita. Em alguns reinos, esse isolamento vinha acompanhado de vigilância religiosa. Um confessor podia aparecer, não apenas para cuidar da sua alma, mas para observar suas palavras, suas emoções, suas reações. A fé, nesse contexto, se mistura com controle. Você é incentivada a aceitar sua situação como vontade divina, a refletir sobre seus erros, mesmo que seu maior crime tenha sido nascer no lugar errado da política europeia. Existe também o medo constante da incerteza. Você não sabe se esse confinamento é temporário ou vitalício. Não sabe se será libertada, trocada, exilada ou esquecida. Essa ambiguidade é parte da punição. Historiadores ainda discutem se esse tipo de prisão era visto como misericórdia ou como uma forma sofisticada de crueldade, mas para quem vive isso, a diferença parece irrelevante. Você começa a desenvolver pequenos rituais para manter a sanidade. Contar passos. Observar a luz mudando ao longo do dia. Repetir mentalmente histórias da infância.
Esses gestos simples são formas silenciosas de resistência. Assim como hoje alguém cria playlists para relaxar, você cria rotinas internas para não se perder de si mesma. Há momentos em que você se pergunta se o mundo lá fora ainda se lembra de você. Se seu nome ainda é pronunciado em salões, se sua imagem ainda circula em moedas, tapeçarias ou boatos. Ser punida, nesse caso, não é apenas sofrer, é ser lentamente apagada. E essa talvez seja a armadilha mais eficaz de todas. Quando o sono finalmente chega, ele não traz descanso completo. Seus sonhos misturam coroas e corredores vazios, vozes que chamam seu nome e portas que nunca se abrem. Ainda assim, você dorme. Porque mesmo aqui, mesmo confinada, seu corpo insiste em sobreviver. E isso, silenciosamente, já é um ato de força. O isolamento começava de maneira sutil. Primeiro, menos visitas. Depois, nenhuma. As damas que antes ajustavam seus vestidos agora são substituídas por guardas que evitam contato visual. Você é mantida em aposentos limpos, até confortáveis à primeira vista, mas estranhamente vazios. Não é uma masmorra escura, é algo pior para alguém acostumada a ser vista e ouvida. O castelo, que antes era palco de poder, vira um eco distante. Esse tipo de punição tinha um objetivo claro: quebrar alianças sem criar mártires. Manter você viva, bem alimentada e relativamente segura evitava revoltas imediatas, mas o afastamento prolongado corroía a influência política. Um fato histórico amplamente conhecido é que muitas rainhas derrotadas foram mantidas em residências afastadas ou alas isoladas de castelos, oficialmente por proteção, mas na prática para impedir qualquer contato estratégico. Você tenta se ocupar com pequenas rotinas. Caminhar até a janela. Observar o pátio. Contar o sinos ao longe. Em tempos modernos, isso soaria como um retiro forçado. Na Idade Média, era uma mensagem clara: você ainda respira, mas não governa. E, ironicamente, esse castigo parecia mais aceitável aos olhos da sociedade do que punições físicas, porque mantinha a aparência de respeito à realeza. Há uma estranheza particular em ser vigiada sem ser tocada. Guardas permanecem do lado de fora da porta, atentos a cada movimento, mas raramente falam. Você percebe que até o silêncio é coreografado. Uma piada leve passa pela sua mente: se o silêncio tivesse peso, esse castelo precisaria de fundações mais fortes. O humor ajuda a atravessar as horas, mesmo que apenas dentro da sua cabeça. Com o passar dos dias, o isolamento afeta o tempo. Sem eventos oficiais, sem audiências, as horas se alongam. O corpo desacelera, a mente vagueia. É aqui que você entende como o castigo era também psicológico. Privada de notícias, você não sabe se seu reino ainda resiste, se seus aliados negociam ou se já a esqueceram. Historiadores ainda discutem se esse método era mais eficiente do que punições públicas, justamente por minar a identidade política sem provocar comoção. Em algumas situações, o isolamento vinha acompanhado de regras rígidas. Você pode rezar, mas apenas em determinados horários. Pode escrever, mas as cartas são lidas antes de sair, e muitas nunca saem. Pode bordar, mas não escolher os símbolos. Tudo é permitido o suficiente para manter a saúde, e controlado bastante para impedir qualquer gesto de poder. É como viver em um jogo onde todas as opções parecem escolhas, mas nenhuma realmente é. Você percebe também que o isolamento não era igual para todas. A posição social, a idade e o valor político determinavam o grau de afastamento. Uma rainha com filhos herdeiros vivos podia receber tratamento mais cuidadoso. Outra, considerada perigosa, era mantida longe até da capela. Entre essas paredes, você aprende que o castigo medieval era profundamente estratégico, adaptado a cada situação como uma peça de xadrez. Há momentos em que o isolamento se mistura com a espera. Espera por um tratado. Espera por um resgate. Espera por um casamento forçado que encerre o conflito. Você passa a viver no quase. Quase livre. Quase esquecida. Quase segura. E essa incerteza constante é parte essencial da punição. Dormir se torna mais fácil do que acordar, porque nos sonhos você ainda caminha sem escolta. Uma curiosidade pouco comentada é que, em alguns casos, o isolamento era tão prolongado que a rainha acabava criando uma nova rotina espiritual intensa. Orações longas, jejuns voluntários e votos pessoais surgiam como formas de recuperar algum controle interno. Para quem observa de fora,
parecia devoção. Para você, é sobrevivência emocional. Enquanto a luz do fim de tarde entra pela janela estreita, você sente o castelo respirar lentamente. Não há gritos, não há correntes arrastando pelo chão. Apenas o som distante da vida que continua sem você. Esse é o castigo que não deixa marcas visíveis, mas transforma tudo por dentro. E você entende, com uma clareza calma, que a Idade Média sabia punir não apenas o corpo, mas o lugar que alguém ocupava no mundo. Você se senta, respira fundo e aceita o ritmo lento imposto. O isolamento não apaga quem você foi, mas tenta convencer todos, inclusive você, de que esse passado já não importa. E assim, em silêncio, o castelo cumpre sua função mais cruel: fazer o tempo trabalhar contra você. Você atravessa um corredor longo e silencioso, onde o som dos seus passos é engolido por tapeçarias espessas. Aqui, a punição não grita, ela sussurra. Para uma rainha capturada, o castigo nem sempre vem em forma de correntes ou julgamento público. Muitas vezes, ele se apresenta como exílio elegante, um afastamento calculado do mundo, cuidadosamente embalado como misericórdia. Você percebe rapidamente que ser poupada não significa ser livre. Agora, você vive em um lugar distante da corte que conhecia. Pode ser um castelo secundário, um mosteiro isolado ou uma fortaleza cercada por campos silenciosos. Não há multidões hostis, nem soldados gritando ordens. Há apenas a rotina rígida, previsível, e a constante sensação de que cada dia é igual ao anterior. O exílio funciona como um apagamento lento. Você ainda respira, ainda come, ainda dorme, mas já não existe politicamente. Esse tipo de punição era comum porque resolvia vários problemas ao mesmo tempo. Manter você viva evitava transformá-la em mártir. Mantê-la longe impedia conspirações. E vigiá-la de perto garantia que seu nome fosse lembrado apenas como algo do passado. Para quem observa de fora, parece até confortável. Para você, é uma prisão sem grades visíveis. Você acorda cedo, não porque quer, mas porque os sinos determinam. As refeições são simples, repetitivas e sempre observadas. As conversas são poucas e medidas. Cada carta que escreve é lida antes de sair, se é que sai. Cada visita precisa de permissão. Até suas orações parecem monitoradas. O corpo está seguro, mas a identidade está suspensa, como se tivesse sido colocada entre parênteses. O fato histórico aqui é bem conhecido. Mulheres da nobreza, inclusive rainhas, eram frequentemente forçadas a entrar para a vida religiosa como forma de neutralização política. Sem filhos, sem influência direta, sem voz pública. Você deixa de ser uma peça ativa no tabuleiro e se torna uma peça guardada na caixa. Você caminha em silêncio até a capela. O chão de pedra é duro, e seus joelhos aprendem rápido o que significa ajoelhar várias vezes ao dia. Orar deixa de ser escolha espiritual e vira obrigação mecânica. Você reza não apenas por fé, mas porque qualquer desvio pode ser interpretado como rebeldia. E rebeldia, você já sabe, nunca termina bem. Há uma estranha ironia aqui. Como rainha, você era vigiada por guardas, conselheiros e espiões. No convento, a vigilância continua, apenas muda de forma. Olhares atentos durante as refeições, silêncio absoluto nos corredores, confissões frequentes. Você nunca está realmente sozinha, nem mesmo com seus próprios pensamentos. Você aprende que escrever é permitido, mas apenas textos religiosos. Cartas para fora são raras, censuradas ou simplesmente nunca enviadas. Sua história começa a se dissolver. O mundo segue sem você, e essa talvez seja a punição mais eficaz de todas. Existe também o detalhe marginal, pouco comentado fora dos muros. Nem todos os conventos eram lugares calmos e espirituais. Alguns eram frios, mal administrados, com pouca comida e disciplina severa. Não é o tipo de retiro silencioso que você imagina hoje. É rotina dura, repetitiva, que desgasta lentamente o corpo e a mente. Você percebe como o tempo se estica. Dias iguais, semanas iguais, anos que passam quase sem marcas. Seu envelhecimento não é celebrado, nem notado. Rugas surgem sem espelhos adequados. Cabelos embranquecem sob o véu. A antiga rainha se transforma em uma figura quase invisível, conhecida apenas pelas poucas que vivem ao seu redor. Existe também a culpa cuidadosamente cultivada. Você é incentivada a refletir sobre seus pecados, ambição, orgulho,
Influência excessiva. A narrativa é clara: se você está ali, é porque falhou moralmente. Essa lógica funciona bem. Com o tempo, você começa a se perguntar se talvez mereça mesmo aquele destino. É assim que o confinamento deixa de ser apenas físico e passa a ser interno. Você lembra vagamente do som de festas, do peso de joias, do calor de grandes salões. Aqui, o maior evento do dia é a mudança da luz pelas janelas altas. O mundo exterior chega apenas como eco distante, rumores trazidos por novas irmãs, notícias fragmentadas, datas religiosas que lembram que o tempo ainda existe. Há quem pense que essa era uma punição branda. Você sabe que não. Ser esquecida, apagada da história em vida, é uma forma extremamente eficaz de castigo. Você não morre, mas também não vive como antes. Fica suspensa em um estado permanente de espera que nunca termina. E à noite, quando o convento finalmente silencia, você se deita em uma cama simples, coberta por tecidos ásperos. O corpo dói de rezar, ajoelhar, trabalhar. A mente, cansada, ainda tenta se agarrar a memórias que insistem em desaparecer. O sono vem devagar, pesado, como tudo naquele lugar. Você fecha os olhos entendendo algo essencial. Para uma rainha capturada, o convento não era refúgio. Era uma cela silenciosa, onde a punição não era dor imediata, mas o lento e implacável ato de ser apagada do mundo. Você atravessa um corredor mais estreito, onde o ar parece parado e o som dos próprios passos ecoa de forma exagerada. Aqui, a punição não é feita de correntes visíveis, mas de espera. Para uma rainha capturada, a espera era uma das armas mais eficazes. Você percebe que nada acontece de forma imediata. Dias se alongam, semanas se confundem, e cada amanhecer traz a mesma incerteza silenciosa. Você acorda sem saber se aquele será o dia de uma negociação, de uma transferência, de uma libertação improvável ou de uma nova humilhação pública. A rotina é propositalmente vazia. Poucos estímulos, poucas palavras, refeições simples entregues sempre no mesmo horário. Um fato amplamente conhecido é que o confinamento prolongado era usado como método político para quebrar resistências sem derramar sangue, especialmente quando se tratava de figuras reais cujo valor simbólico ainda precisava ser preservado. Você começa a perceber como o tempo se torna uma punição em si. Sem funções, sem corte, sem responsabilidades oficiais, sua identidade vai sendo lentamente desfeita. Aquilo que antes definia você, títulos, protocolos, audiências, agora não existe. Você é lembrada de que seu poder dependia inteiramente de um contexto que já não está ao seu redor. E essa constatação pesa mais do que qualquer cela. Em certos dias, você é chamada para pequenos rituais de submissão. Nada explícito, nada violento. Apenas gestos calculados. Caminhar alguns passos atrás de um guarda. Esperar longos minutos antes de ser autorizada a falar. Usar roupas deliberadamente simples, às vezes reaproveitadas, que contrastam com aquilo que você vestia antes. Uma curiosidade marginal é que, em alguns reinos, ex-rainhas eram obrigadas a usar cores específicas associadas ao luto ou à penitência, mesmo estando vivas. Você sente como se cada detalhe fosse projetado para lembrar que seu status agora é condicional. Ainda é tratada com certo respeito formal, mas esse respeito é frágil, quase performático. Ele pode ser retirado a qualquer momento. E você sabe disso. Essa consciência constante é parte da punição. A alimentação também segue essa lógica. Não é escassa a ponto de causar escândalo, mas é repetitiva, sem escolha. O mesmo pão, o mesmo caldo, o mesmo silêncio. Comer deixa de ser prazer ou cerimônia e se transforma em mera manutenção do corpo. Para alguém que antes presidia banquetes, isso é uma redução simbólica poderosa. Você mastiga devagar, não por apreciação, mas porque não há mais nada para fazer naquele momento. À noite, o confinamento ganha outro peso. O silêncio se torna quase físico. Você escuta passos distantes, portas sendo trancadas, correntes que não são para você, mas que servem como lembrete. Dormir é difícil, não pelo desconforto da cama, mas pela mente que não desacelera. Pensamentos circulam sem parar. Quem ainda se lembra de você? Quem ainda precisa de você viva? Há também a punição da invisibilidade. Você percebe que visitantes são raros. Mensageiros passam por você como se não estivesse ali. Conversas cessam quando você se aproxima. Em muitos casos históricos,
esse apagamento social era intencional. Ao ser retirada da narrativa pública, a rainha capturada perdia sua utilidade como símbolo de resistência ou legitimidade. Em certos momentos, você é informada de eventos externos com atraso proposital. Uma batalha vencida, um tratado assinado, um casamento real ocorrido sem sua presença. Cada notícia chega como um pequeno corte simbólico, lembrando que o mundo continua sem você no centro. Não há comemoração, nem luto permitido. Apenas a informação crua, entregue sem emoção. Você começa a entender que a punição não é apenas sobre você, mas sobre quem observa. A forma como você é tratada envia uma mensagem clara a outros nobres: este é o destino de quem perde. Não é preciso brutalidade quando o exemplo silencioso já é suficiente. Com o passar do tempo, você nota que até sua postura muda. Os ombros se inclinam levemente, os passos ficam mais curtos. Não por dor, mas por adaptação. O corpo aprende rápido quando o ambiente exige discrição constante. Essa transformação gradual é talvez o aspecto mais perturbador. A punição funciona porque você começa a colaborar com ela sem perceber. Em muitos casos, o destino escolhido para você é um convento. Não por vocação espiritual, mas por conveniência política. Ali, espera-se que você adote uma vida de silêncio, modéstia e obediência. Seus títulos não desaparecem oficialmente, mas ninguém os usa. Você se torna uma presença fantasmagórica. Todos sabem quem você é, mas fingem que você nunca foi rainha. É uma solução prática e extremamente eficaz. Há também o uso estratégico da esperança. Às vezes, você ouve rumores de possível perdão, de retorno, de reconciliação. Nada é confirmado. Nada é negado. Essa incerteza constante mantém você dócil, cooperativa, sempre esperando que o próximo mês traga uma mudança. É uma espera que pode durar anos, até décadas. E, quando a mudança não vem, o mundo já seguiu em frente sem você. Curiosamente, esse tipo de punição era visto como honroso. Comparado a prisões comuns, o exílio controlado parecia humano, quase gentil. Mas você entende, vivendo isso na pele, que é uma forma refinada de anulação. Seu nome ainda existe nos registros, mas sua voz não ecoa mais em lugar algum. Em alguns raros momentos, você tem acesso a livros, bordados ou música. Pequenos privilégios que servem mais para manter a sanidade do que para oferecer prazer real. Você aprende a apreciar o mínimo: uma janela aberta, um pedaço de céu, o som distante de alguém trabalhando. O mundo se reduz a detalhes, e talvez seja essa a parte mais cruel, a adaptação silenciosa. Você também percebe que, mesmo longe, ainda é observada. Guardas discretos, servas leais ao novo regime, mensagens que chegam incompletas. O exílio não é esquecimento total, é vigilância contínua. Você vive para não incomodar, para não inspirar, para não ser lembrada além do necessário. Quando a noite chega, o silêncio pesa mais. Não há bailes, nem conselhos, nem estratégias. Apenas o som da sua própria respiração. E então você entende: esse castigo não quer seu sofrimento imediato. Ele quer algo mais eficiente. Quer que o mundo esqueça que você já foi essencial. Quer que, pouco a pouco, até você mesma comece a duvidar disso. Você acorda com a sensação de que está sendo observada, mesmo quando o corredor parece vazio. Aqui, na condição de rainha capturada, a vigilância não é apenas física, ela é simbólica. Cada passo que você dá, cada gesto mínimo, é interpretado como um sinal político. Nesta fase do cativeiro, a punição já não precisa de correntes visíveis. Ela se manifesta como controle absoluto do tempo, do espaço e da imagem que você representa. Você percebe que não decide mais quando acorda, quando come ou quando dorme. O horário é imposto com precisão quase ritual. Sinos distantes marcam as horas, não para orientar você, mas para lembrá-la de que o mundo continua girando sem a sua vontade. Um fato histórico amplamente conhecido é que rainhas capturadas raramente eram mantidas em masmorras comuns. Elas ficavam em aposentos dignos, mas cuidadosamente escolhidos para limitar qualquer possibilidade de influência ou fuga. O quarto em que você está não é exatamente uma cela. Há uma cama, uma pequena mesa, talvez uma tapeçaria antiga na parede. Ainda assim, você sente que tudo ali foi pensado para conter, não para confortar. As janelas são estreitas, altas demais para olhar o exterior com clareza. A luz entra filtrada,
criando sombras constantes. É como viver eternamente no fim da tarde, quando o dia não acaba, mas também não avança. Você começa a notar detalhes estranhos. Objetos que desaparecem e reaparecem. Um anel que não está mais sobre a mesa. Um véu trocado por outro semelhante, mas não igual. Pequenas mudanças feitas de propósito para testar sua atenção, sua sanidade, sua reação. Há registros de que esse tipo de desorientação sutil era usado como forma de enfraquecer mentalmente prisioneiras nobres, sem jamais tocar nelas. Uma curiosidade pouco comentada é que algumas guardas recebiam ordens específicas para mover objetos alguns centímetros, apenas para provocar insegurança psicológica. As visitas são raras, e quando acontecem, são cuidadosamente encenadas. Um emissário entra, lê mensagens frias, sem emoção. Você não responde, não lhe é permitido. O silêncio passa a ser uma extensão da punição. Não falar é uma forma de apagar sua autoridade, pouco a pouco. Sua voz, que antes decidia destinos, agora ecoa apenas dentro da sua cabeça. Você se senta, caminha, reza, tudo sob observação indireta. Mesmo quando ninguém está visível, você sente que há olhos por trás das paredes. Essa sensação constante cria um cansaço profundo. Não é o corpo que dói, mas a mente. Você começa a entender que a punição medieval, especialmente para mulheres de alto status, era pensada para preservar o corpo e quebrar o símbolo. Em certos dias, permitem que você escreva. Um pergaminho simples, tinta controlada, palavras contadas. O que parece um gesto de gentileza é, na verdade, outra forma de controle. Tudo o que você escreve será lido, analisado, interpretado. Uma frase mal colocada pode ser usada contra você. Uma palavra de esperança pode ser vista como ameaça. Historiadores ainda discutem se essas permissões eram realmente estratégias de vigilância ou tentativas genuínas de manter a aparência de justiça. Você percebe que até sua aparência é regulada. As roupas são sóbrias, neutras, sem símbolos de poder. Nada de coroas, nada de cores vibrantes. O objetivo é simples: fazer você esquecer, aos poucos, quem foi. O espelho, quando existe, mostra uma versão apagada de si mesma. Ainda é você, mas sem os sinais externos de autoridade. O mais perturbador é a ausência de violência direta. Não há gritos, não há golpes. Tudo é silencioso, lento, quase educado. Isso torna a experiência ainda mais pesada. Você se pega pensando que talvez preferisse algo mais explícito, algo que tivesse começo e fim. Mas aqui, a punição é contínua, diluída no cotidiano. À noite, o silêncio se intensifica. Você ouve passos distantes, portas rangendo, o vento passando por frestas antigas. Cada som parece carregar significado. Você aprende a escutar demais, a interpretar demais. O descanso nunca é completo. O sono vem leve, interrompido, como se seu corpo soubesse que não é seguro relaxar por inteiro. Você entende, então, que esta etapa do castigo não é sobre justiça, vingança ou correção. É sobre neutralização. Enquanto você estiver aqui, viva, silenciosa e isolada, não representa ameaça alguma. E esse, talvez, seja o castigo mais eficiente de todos. Você atravessa um corredor estreito, onde o som dos seus passos parece mais alto do que deveria. As paredes são frias, de pedra nua, e o ar tem cheiro de cera e silêncio. Para muitas rainhas capturadas na Idade Média, este não era um caminho para a execução pública nem para a masmorra, era algo considerado, ironicamente, misericordioso. O confinamento religioso. Um convento. Uma vida inteira reduzida a orações, horários rígidos e esquecimento lento. Você percebe rapidamente que ser enviada a um convento não significava paz. Significava desaparecer. Rainhas derrotadas, esposas inconvenientes ou figuras políticas perigosas eram frequentemente entregues a Deus como solução elegante. Oficialmente, era um ato de piedade. Na prática, era uma prisão vitalícia com paredes santificadas. Você acorda ao som de um sino, sempre o mesmo, sempre no mesmo horário. Seu dia agora não começa quando você quer, mas quando a regra manda. O frio da manhã atravessa o hábito simples que substituiu seus vestidos bordados. A troca não é apenas de roupas, é de identidade. Seu nome raramente é usado. Você passa a ser irmã.
Um título que apaga coroas, linhagens e alianças. E ainda assim, existe uma estranha estabilidade nesse cotidiano rígido. Os dias são previsíveis. As regras são claras. Dentro desse sistema fechado, você encontra uma rotina mínima que permite sobreviver mentalmente. Talvez seja exatamente isso que os captores esperam, não a destruição total, mas a domesticação do que antes era poder. Ao se deitar mais uma vez, você encara o teto simples e percebe que a punição da espera não deixa marcas visíveis, mas redefine tudo por dentro. E na lógica medieval, isso era considerado um método limpo, eficiente e politicamente elegante de lidar com uma rainha capturada. Você sente isso com clareza agora. Quanto mais alto foi o seu lugar no mundo, menor se tornou o espaço onde seu corpo pode existir. Capturada, você não é jogada em qualquer cela úmida como um prisioneiro comum. Não. Você é colocada em aposentos adequados à sua condição. Quartos amplos, paredes de pedra limpa, tapeçarias antigas. À primeira vista, parece conforto. Mas logo você percebe o detalhe essencial: a porta nunca está destrancada. Você pode caminhar alguns passos. Pode sentar-se perto da janela, que não abre. Pode rezar, bordar, ler os poucos textos permitidos. Tudo é permitido, desde que não envolva sair. A punição aqui não é o sofrimento explícito. É a contenção constante. O mundo continua existindo do lado de fora, e você permanece suspensa dentro dele, como uma peça valiosa guardada em caixa fechada. Você começa a perceber como sua rotina é controlada nos mínimos detalhes. O horário em que acorda. Quando as refeições chegam. Quem pode falar com você, e quem nunca mais poderá. Mensageiros são filtrados. Cartas chegam com trechos faltando ou simplesmente não chegam. Você não sabe exatamente o que acontece no reino, e essa ignorância é intencional. Informação, aqui, é liberdade. E liberdade é exatamente o que lhe foi retirada. Em alguns casos, sua punição é chamada de custódia honrosa. O nome soa quase elogioso. Mas, na prática, significa que você vive vigiada por guardas que fingem não observar, por damas que relatam cada palavra sua, por sacerdotes que escutam demais durante as confissões. Você não está sozinha, e, ainda assim, nunca esteve tão isolada. Você percebe também como seu corpo se torna parte do castigo. Não por dor física, mas por inatividade forçada. Caminhadas curtas substituem viagens longas. O ar do lado de fora é lembrança. O sol entra apenas em certos ângulos, em horários calculados. Seu corpo, antissímbolo de continuidade dinástica, agora existe apenas para esperar. Esperar decisões tomadas longe de você. Há momentos em que lhe oferecem uma alternativa apresentada como misericórdia, o convento. A vida religiosa surge como saída digna. Não como escolha real, mas como conclusão conveniente. Aceitar o véu significa desaparecer politicamente. Seus títulos se tornam irrelevantes. Seu nome some dos jogos de poder. Muitas rainhas aceitaram, não por fé súbita, mas porque o convento oferecia algo raro: previsibilidade. Silêncio verdadeiro. Um tipo diferente de prisão, mas com menos vigilância armada. Outras recusaram. E, para essas, a punição se estende. Você começa a sentir o tempo de um jeito estranho. Dias se repetem sem eventos, sem novidades, sem decisões. Essa lentidão é parte do castigo. A ausência de ação corrói mais do que a violência. Você passa a medir o mundo pelo som dos passos no corredor, pelo ranger da porta, pelo ritmo das velas sendo substituídas. É curioso perceber como até seus gestos mais simples são observados. Um comentário mal interpretado pode ser usado contra você. Um silêncio longo demais pode gerar suspeitas. Você aprende a controlar o tom de voz, a expressão do rosto, o tempo do olhar. Ser rainha capturada é viver em estado permanente de performance, mesmo quando não há plateia visível. Algumas punições são mais sutis, mas igualmente eficazes. A retirada gradual de símbolos de status. Primeiro, menos criados. Depois, roupas mais simples. Por fim, a ausência de insígnias reais. Nada é anunciado. Nada é declarado oficialmente. Você apenas percebe, um dia, que ninguém mais se curva ao entrar no quarto. E isso, estranhamente, dói mais do que algemas.
Há também o castigo da incerteza. Você nunca sabe se será libertada, trocada, esquecida ou executada politicamente por meio de um documento distante. Essa espera constante mantém você dócil, cuidadosa, cansada. Historiadores ainda discutem se esse tipo de punição psicológica era planejado conscientemente ou se surgiu como consequência natural da política medieval, mas o efeito sobre quem vivia isso era profundamente real. À noite, o castelo muda de som. Correntes ao longe. Portas sendo trancadas. O eco de passos que não são seus. Você percebe que, mesmo ali dentro, não é dona do próprio descanso. Guardas podem entrar a qualquer momento. Ordens podem mudar enquanto você dorme. A segurança que o título um dia prometeu agora se revela como ilusão tardia. Você entende, então, que a punição não é apenas estar presa. É ser mantida viva, preservada, imóvel, como uma peça perigosa demais para ser quebrada, mas valiosa demais para ser descartada. Seu castigo é existir sem agir, respirar sem decidir, viver sem avançar. E, nesse silêncio prolongado, você começa a compreender que, na Idade Média, punir uma rainha não significava necessariamente destruí-la. Significava suspendê-la. Tirar-lhe o tempo. Tirar-lhe o movimento. Tirar-lhe o futuro, enquanto o corpo permanece ali, intacto, aguardando ordens que talvez nunca cheguem. Você percebe que, para uma rainha capturada, a punição nem sempre precisava ser barulhenta ou pública para ser devastadora. Às vezes, o castigo mais eficaz era simplesmente apagar você do mundo que conhecia. Nada de gritos, nada de multidões, apenas distância, silêncio e esquecimento cuidadosamente administrado. Você é informada de que será enviada para longe. Não exatamente exílio declarado, mas algo mais elegante, uma estadia permanente em outro território, em um castelo secundário, um convento distante ou uma fortaleza esquecida nas fronteiras. Oficialmente, você está sendo protegida. Na prática, está sendo removida do tabuleiro político como uma peça inconveniente. Enquanto a viagem acontece, você nota como tudo é controlado. A escolta não conversa. As janelas da carruagem ficam cobertas. Você atravessa vilas e estradas sem ser vista, como se já estivesse morta para o mundo exterior. Para alguém acostumada a ser observada o tempo todo, essa invisibilidade forçada é estranhamente sufocante. Ao chegar ao destino, o choque é silencioso. Não há corte, não há criados numerosos, não há música. Apenas paredes frias, horários rígidos e regras que não foram feitas por você, nem para você. Em muitos casos, rainhas capturadas eram enviadas a conventos, não como um refúgio espiritual escolhido, mas como uma prisão socialmente aceitável. O véu substitui a coroa. O silêncio substitui a autoridade. Você é encorajada a aceitar sua nova vida. Orações diárias, tarefas repetitivas, uma rotina que apaga lentamente qualquer traço de individualidade. O mundo passa a medir seu valor não mais por alianças ou herdeiros, mas pela sua obediência e discrição. Quanto menos você é lembrada, melhor para todos os outros. Mesmo quando não há convento envolvido, o confinamento segue a mesma lógica. Um castelo distante, guardas leais a outro senhor, cartas censuradas ou simplesmente nunca entregues. Você escreve, mas raramente recebe resposta. Com o tempo, até o gesto de escrever começa a parecer inútil. O isolamento não é apenas físico, é emocional, político e simbólico. Há também o castigo do nome. Documentos deixam de usar seu título completo. Você passa a ser chamada apenas de senhora, viúva ou consorte. Pequenas palavras que, juntas, desmontam toda uma identidade construída desde a infância. Para uma rainha, perder o nome público é quase tão severo quanto perder a liberdade. Você nota que sua aparência também muda. Não por escolha, mas por negligência estratégica. Vestidos mais simples, tecidos mais ásperos, menos joias. Nada que possa causar choque, mas o suficiente para que, caso alguém a veja, não reconheça imediatamente a figura poderosa que você foi. É uma forma sutil de reeducação, você começa a se ver como o mundo agora vê. Em alguns casos, surge a promessa de redenção. Dizem que, se você se comportar, se aceitar sua condição, talvez possa viver em relativo conforto. Talvez receba visitas. Talvez tenha permissão para caminhar nos jardins. Esse talvez se torna uma ferramenta poderosa.
A esperança controlada mantém você dócil, cooperativa, silenciosa. O mais curioso é que tudo isso acontece sob o discurso da honra. Você não foi humilhada publicamente, dizem. Não foi exibida, nem ferida. Logo, deveria ser grata. Mas você entende, lentamente, que esse tipo de punição foi desenhado exatamente para alguém como você. Alguém cuja força vinha da presença, da visibilidade, da influência. Retire isso, e o castigo está completo. Com o passar dos anos, o mundo muda sem você. Reis morrem. Alianças se desfazem. Crianças crescem. E você permanece ali, viva, respirando, mas congelada no tempo. Uma rainha que ainda existe, mas já não importa. Um lembrete silencioso de que, na Idade Média, sobreviver não significava vencer. Quando a noite cai nesse lugar distante, você percebe que não há grilhões em seus pulsos. Ainda assim, nunca esteve tão presa. Você sente que o tempo dentro do cativeiro já não se mede em dias, mas em silêncios. A punição final para muitas rainhas capturadas não precisava de correntes visíveis nem de violência explícita. Bastava o esquecimento cuidadosamente planejado. Você é mantida viva, alimentada, vestida com decência, e lentamente retirada do mundo. Essa era, para muitos reinos medievais, a solução mais eficaz. Não transformar você em mártir, mas em sombra. Você percebe que seu nome começa a desaparecer. Primeiro, das conversas oficiais. Depois, das cartas. Por fim, até os criados mais novos parecem não saber exatamente quem você é. Você não é mais chamada de rainha. Às vezes, nem pelo seu nome. Apenas ela. Essa dissolução da identidade era uma punição silenciosa, usada com frequência quando executar uma rainha seria politicamente perigoso demais. Há registros claros de rainhas mantidas em conventos ou fortalezas remotas por décadas. Confinamento religioso era uma sentença comum. Você é obrigada a vestir hábitos simples, seguir horários rígidos de oração e aceitar uma rotina onde sua vontade pessoal não tem valor. Não é exatamente prisão, mas também não é liberdade. É um meio-termo confortável o suficiente para parecer piedoso, e rígido bastante para neutralizar qualquer influência política. Você percebe que o corpo também se torna parte dessa punição final. Não no sentido de dor direta, mas de controle. Dietas simples, caminhadas limitadas, nenhum acesso a festas, música ou luxo. A ideia era clara: sem estímulos, sem poder, sem herdeiros, você deixa de ser uma ameaça. O castigo não está no que fazem com você, mas no que deixam de permitir. Você entende, então, que o castelo, o convento ou a torre final não são lugares escolhidos ao acaso. São espaços projetados para conter, não o corpo, mas a história. Cada parede grossa, cada janela estreita, cada sino marcando as horas serve para lembrar que o mundo segue sem você. A punição é ser mantida viva o suficiente para assistir ao próprio apagamento. Com o passar dos anos, você nota que sua existência começa a ser reinterpretada. Crônicas passam a descrevê-la como instável, inconveniente ou simplesmente irrelevante. Não é uma acusação direta, mas uma reescrita lenta. Sua punição final se completa quando sua narrativa já não lhe pertence. E ainda assim, há uma estranha forma de resistência. Sobreviver. Respirar. Continuar acordando todos os dias, mesmo sem plateia. Para algumas rainhas, isso foi a maior afronta possível, não desaparecer rápido o bastante. Permanecer como prova silenciosa de que o poder pode ser retirado, mas a existência, não. Quando a noite cai e você se recolhe ao pequeno quarto que lhe foi destinado, percebe que essa é a última lição do castigo medieval. Não é preciso destruir uma rainha em praça pública. Basta isolá-la, suavemente, até que o mundo esqueça porque ela um dia importou. Agora, você se afasta lentamente dessas paredes frias, como se estivesse caminhando para fora de um sonho antigo. A imagem da rainha confinada se dissolve, perdendo peso, perdendo forma, até restar apenas silêncio. Sua respiração se torna mais lenta, mais profunda, acompanhando o ritmo tranquilo da noite ao seu redor. Você percebe que está segura. Aqui, neste momento, não há torres, nem guardas, nem olhares calculados. Apenas o som distante do mundo moderno, abafado como se estivesse do outro lado de um véu macio. As histórias que você ouviu não são avisos, nem ameaças, são ecos de um tempo que já passou. Seu corpo relaxa,
e cada pensamento encontra um lugar confortável para repousar. As rainhas do passado, com suas punições silenciosas e destinos controlados, agora pertencem à história. Elas não precisam mais carregar esse peso sozinhas. Você as observou, compreendeu, e agora pode deixá-las descansar. A escuridão ao seu redor não é opressiva. Ela é gentil, acolhedora, como uma noite que convida ao descanso profundo. Cada detalhe se suaviza, as vozes, as imagens, os castelos distantes. Tudo se torna mais lento, mais leve. Você se permite soltar o último fio de tensão. Nada é exigido de você. Nenhuma decisão política. Nenhuma vigilância. Apenas descanso. E enquanto o sono chega, tranquilo e inevitável, você se afasta dessas histórias com a sensação reconfortante de quem visitou o passado e voltou em segurança. Boa noite e bons sonhos.